Olá pessoal, aqui é o Artes, trago aqui para vocês a segunda videoaula do curso de CSS e continuando aqui o raciocínio sobre essa linguagem CSS, vamos estar trabalhando com div, né? Então vocês vão aprender hoje, aqui nessa aula, a dividir, ok? O conteúdo de um estilo CSS utilizando a tag div, ok? Então a tag div ela serve para dividir partes da página do HTML. Então, por exemplo, você pode ter vários estilos em uma única página. Do jeito que a gente fez aqui na primeira aula, a gente criou um estilo próprio para a página inteira. Então, por exemplo, eu defini que o H1 ele vai ser com a cor azul e defini também que o body, que é o corpo do documento, ele vai atribuir, né, o background color yellow, né? Então esse daqui foi o código da primeira aula. Então eu vou estar apagando aqui, ok? Essas opções aqui. E eu vou estar editando, ok? A minha CSS agora. Então vamos lá. Como eu vou trabalhar com div, então o código vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, div.classe, ok? Div.classe. Aqui eu vou estar colocando o color, vai receber a cor blue. Então div.class vai receber a cor blue, ok? Color blue. Aí que eu vou fechar o estilo. Então eu criei um estilo aqui ó, para div, ok? Agora vamos continuar o nosso código. Eu vou fechar aqui o head. Eu vou abrir o body, que é o corpo do documento. Então aqui no body, ok? Eu vou colocar alguns exemplos para que a gente possa entender, ok? Como é trabalhado aqui em cima de uma div. Então, por exemplo, aqui vai ficar texto sem estilo. Então, esse texto aqui ele não vai ter estilo algum. Por exemplo, na primeira aula a gente já definiu aqui que o H1 ele teria uma opção, mas como eu não defini nada em relação ao H1, que é um nível de cabeçalho, um HTML, então esse texto vai ficar sem estilo. Agora aqui embaixo eu vou abrir uma div, ok? Uma div class, sinal de igual, que vai receber uma classe. O que é uma classe? É isso aqui, ó. Ele vai receber o valor da classe que eu defini aqui. Então ele vai receber uma div classe. Então, por exemplo, se eu definir aqui em cima que a div.class vai ter a cor da letra azul, então, por exemplo, se eu colocar um H1 aqui embaixo, então eu vou colocar texto com cor azul e vou fechar a tag H1. Então esse texto ele recebeu a cor azul porque eu defini aqui antes, ok? Que eu estou utilizando a div, ok? E eu defini que a div vai estar com texto de cor azul. Agora, por exemplo, se eu quiser mudar o estilo de uma div sem entrar em contato aqui, ó, com esse primeiro estilo que eu defini para a div. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma div style, ok? Essa div style ela vai receber o texto.align, traço align, center. Fechei as aspas aqui. E aqui eu vou colocar um H1, ok? Eu vou colocar texto azul e centralizado. Vou fechar o H1. Então por quê, ó? Texto azul porque ele está pegando dessa primeira div aqui, ó, ok?
E centralizado porque eu defini um estilo dentro da div. Então você pode acrescentar estilos mesmo que eles não existam aqui em cima. Como vocês estão vendo aqui, eu coloquei div style e aqui eu coloquei o atributo text, ok? A lign, né? E o valor center. Então ele ficou centralizado. E aqui embaixo eu vou fechar duas divs, ok? Eu vou fechar essa div, que é essa daqui, e vou fechar essa outra aqui, pegando a div. Aqui embaixo eu vou fechar o body e vou fechar o HTML da minha página aqui em HTML, utilizando o CSS. Então, relatando, né? Essa div aí, ok? Ela possui dois atributos que se relacionam com a CSS. Então, de certa forma, né? Ela também é do CSS, essa tag div. Então, por exemplo, o atributo class, ele serve para fazer referência a uma classe, né, definida na seção de estilos. A seção de estilos é essa parte aqui de cima. A gente chama isso aqui de seção de estilos. Aí poderemos dizer que sempre a seção de estilo vai ficar no head, né, que é no cabeçalho da página. E o atributo style, né, que é o estilo, ele vai definir um estilo dentro da própria tag div. Como a gente fez aqui, ó, eu coloquei um div style e eu defini um estilo, ok? Com texto centralizado dentro de uma div. Eu vou dar um salvar como aqui, eu vou no menu arquivo, salvar como. Vou salvar com o nome aula 2, ok? Salvar como de novo. Colocar aula 2.html, que tem que salvar com a extensão, ok? Então, vamos abrir aqui o nosso arquivo da nossa segunda aula, que é o arquivo aula 2, e que você vai ter, ó, texto sem estilo, texto com cor azul e texto azul e centralizado. Então foi o que fizemos aqui no código utilizando as divs. Então lembrando que as divs elas podem ser fechadas depois que você terminar de abri-las totalmente. E se vocês prestarem atenção aqui na página, ele ficou com espaço, ok? Se você selecionar, você vai ver que ele ficou com espaçamento entre uma linha e outra, porque eles estão dentro de uma div, que é uma divisão de página, ok? Então aqui foi a Artes para a nossa segunda videoaula de CSS, ok? Nosso pequeno curso aqui. As videoaulas estão sendo gravadas para o Fórum Invaders, em participação do Torneio Invaders. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos.